a privilege to meet the redeemed people here in Portugal. É um grande privilégio poder saudar-vos e conhecer-vos como igreja aqui em Portugal. Because the blood of Jesus Porque a sangue de Cristo is washing sins all around the world. está a limpar-nos de pecados pelo mundo inteiro. Every people, language, nation and tribe have been washing by the blood of Jesus right Todas now. as pessoas, línguas, tribos e culturas estão a ser limpas pela sangue de Cristo agora. And I have this privilege to see your faces and know that the blood of Jesus washed your sins. Teve o privilégio de olhar nas vossas faces e reconhecer que a sangue de Cristo limpa os vossos pecados. He washed my sin white name. Ele limpou os meus pecados. And my life was changed forever. E a minha vida foi totalmente transformada para sempre. And now me and my house, my family are serving the Lord. E agora eu e a minha casa, a minha família estamos a servir ao Senhor. When Jesus came in our life, we saw the difference in a vision first. Quando Jesus veio às nossas vidas, nós vimos a diferença entre esta vida em Cristo e a vida anterior. We were stepping in a darkness, but then the light came. Caminhávamos nas trevas, mas depois a luz veio às nossas vidas. And everything was different in front of us. E desde esse momento tudo mudou. And everything is different in front of your eyes. E tudo aquilo também pode ser diferente para ti diante dos teus olhos. And even when through difficulties, you know that you can see the light. Ainda que estejas a passar por dificuldades, tu sabes que podes ver a luz. You are not walking by vision in the darkness, stepping and try to find your way. Não estás como que na tua própria visão, no meio das trevas, a procurar o teu próprio caminho. Now you know who you are pertaining and where you are going. Tu agora sabes a quem pertences e aonde é que te diriges. This made Jesus for us. Isso foi aquilo que Jesus fez por nós. Give him glory now. Shout Dá-lhe a hallelujah glória, to his dá-lhe name. diz aleluia. Hallelujah. Aleluia. So I want to thank for the hospitality that I received here. Quero agradecer a hospitalidade com a qual fui recebido aqui. In 2018, after my furlough from Niger, Em 2018, depois de eu ter voltado da Nigéria, I went to all the Americas, and then I stopped in Lisbon. eu fui à América e depois parei aqui em Lisboa. And I met a pastor. I been in a church there. E conheci um pastor e estive na sua igreja. And Portugal has been always in my prayers since 2018. E desde 2018 que Portugal tem estado nas minhas orações. Even if I was with my family in Sub-Sahara for missions, Ainda quando estava no Sub-Saara, nas missões em África, estava no meu coração. so I stayed really 2 days. Então, na realidade, naquela altura, eu permaneci aqui por 2 dias. And it was happened that today, in last months, a couple just called me and say, I want to go and bless and see Portugal. Can you help us? E há 2 meses atrás houve um matrimónio dos Estados Unidos que me chamou e disse: nós temos no coração passar por Portugal e abençoar a Portugal. And so it just ignited the fire in me in Portugal. E isso voltou a acender o fogo no meu coração. And I prayed, Lord, just give me the right connection that I can be a blessing and have a great reach. E então eu orei ao Senhor para que Ele me desse a conexão correta e dessa maneira pudesse glorificar a Deus. The Lord led to Pastor Luis and in this church. E então o Senhor dirigiu-me a conhecer o pastor Luís Miguel e esta igreja. And I want to thank you because each one of you that I met and the hospitality that I received, you've been a beautiful card presentation of what is Portugal. E eu agradeço por terem sido para mim, todos vocês, que eu vos conheci, um excelente cartão de apresentação do que é Portugal. Thank you for your simplicity, hospitality, and Obrigado love. pela vossa hospitalidade, a vossa simplicidade e o vosso amor. With your permission, I will tell in Italy that you are here. Com a vossa permissão, eu testemunharei em Itália de que vocês estão aqui. And I pray that one day you can come and visit. E eu oro para que um dia vocês possam vir e visitar-nos. Yeah, with a bunch of powerful servants that they can give a testimony. Com um grupo poderoso de servos de Deus para dar um testemunho poderoso.
Greetings from my family, Francesca and Samuele. Francesca, my beautiful wife. Saudações de Francesca, a minha esposa e toda a minha família. And my son, which is a missionary kid now, 16 years old, and he is in Naples now serving. E o meu filho também com 16 anos, que é missionário, está em Nápoles e está a servir. Greeting from them. Saudações da parte deles. And today I would love to share from the Word of God, because this week I saw so many people building. E eu quero esta semana, quero compartilhar convosco da palavra de Deus. Durante esta semana vi muita gente a construir. Here there was like everybody was working and do things. Aqui neste lugar vim aqui várias vezes e estavam todos a construir e a fazer coisas. And you know, when we build something, there's always in a three actions very powerfully. Quando nós estamos a construir qualquer coisa, há sempre 3 ações que são poderosas. You need to be there. Primeiro precisas de estar lá. So there are people that they are there working. Assim que há pessoas que estão lá no lugar a trabalhar. There are people that first of all pray for. E há pessoas que estão a orar por esse trabalho. And people that they can give. E há outras pessoas que estão a dar. So it makes the success of everything. E isso então permite que seja bem sucedido tudo aquilo que é feito. With God's providence. Com a providência de Deus. Because if God is not with us, we can do nothing, Jesus says. Porque se Deus não está conosco, não podemos fazer nada sem Jesus. So because Jesus is with you, you can do everything in His name. Assim, porque Jesus está contigo, tu podes fazer tudo no nome de Jesus. Talk, do, falar, say, fazer, dizer, help. Ajudar. Because Jesus porque is in you. Jesus está em ti. And He is in you is much more stronger of what is outside. E aquele que está em ti é muito mais poderoso do que aquilo que está à tua volta. Brothers and sisters, it's time Irmãos e irmãs, to build. É tempo de construir, edificar. But it's also time to rebuild. Mas também é tempo de reconstruir, reedificar. I would love to read a Bible verse. Gostaria de ler versículo bíblico em Neemias 2:20. Nehemiah 2:20 diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Don't worry. Não te preocupes. I'm Italian, but I'm redeemed. Eu sou italiano, mas estou redimido. We can use this in 2 different ways. Podemos utilizar isto de 2 diferentes formas. We can destroy. Podemos usá-lo para destruir. Or we can build. Ou podemos usá-lo para construir. And I saw this week youth and men that was using this to build. E vi esta semana jovens e homens a usarem isto para construir. God gives success. Deus dá bom êxito to the builders. Àqueles que constroem. In Nehemiah 2:20. Em Neemias 2:20, he said that the God of heaven will give us success. Diz que o Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito. Nehemiah knew that God was with him. Neemias sabia que Deus estava com ele. He was a great sommelier. Ele era um grandioso sommelier. And I know what it means because before the ministry I was serving and working in a high standard hospitality. Eu sei o que é o significado de ser um bom sommelier, porque eu antes de ser chamado ao ministério trabalhava na indústria da hotelaria e sei perfeitamente o que é ser um bom sommelier. And when I was in these castles, 5-star luxury hotels and e quando trabalhava nestes castelos, nestes hotéis de luxo, serving people, a servir as pessoas, Mel Gibson, Gorbachev, or the VIP of this world. Servia muitos VIPs como Mel Gibson, até mesmo Gorbachev. Then they want to know that they want to be served, and I was in fine places. Eu trabalhei em lugares muito finos. I was in Susa.
Eu estava como em Susa. And that day, then my heart started to cry. E então, desde esse então, o meu coração chorava. Because the Lord baptized me in a Holy Spirit in 2003. Porque em 2003 o Senhor batizou-me no Espírito Santo. And I went to the Bible school. E então atendi a uma escola bíblica. And in the Bible school, Revelation chapter 5, verse 9 in theology was teaching. Então o versículo de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, era ensinado. And it was a lesson of eschatology for the last days. Era uma lição ensinada sobre escatologia, sobre os últimos tempos. And the uniform came in my life. Então o Espírito Santo veio à minha vida. And I felt miserable to live in a luxury style and ambience. E então eu senti-me mal sobre a forma como vivia, que vivia em estándares de luxo. When the church, my brothers around the world were really in distress. Quando na realidade a igreja e dos meus irmãos pelo mundo fora estavam a viver uma situação de dificuldade. I was walking on the beautiful marbles of Italy. Eu estava a caminhar sobre esses chãos de mármore muito bonitos em Itália. Feeling like I was losing the sense of the call of God in my life. E sentia que estava a perder o sentido da chamada de Deus na minha vida. So God Assim que Deus called me again and said, what you want to do? voltou a chamar-me e a dizer, então, o que é que queres fazer? Do you want to do a religious, normal Christian for Wednesday, Friday, Sunday? Queres estar numa religião nominal, a praticar ao sábado, ao domingo, às quartas-feiras? Or do you want to serve others, my people? Ou queres então sair e servir a outros irmãos, o meu povo? So, Hebrew chapter 11, with Moses, that was making the decision, he decided to serve the Lord in the desert rather than to be the prince Então, of tal Egypt. como está escrito em Hebreus 11, quando Moisés tomou a sua decisão e decidiu ir para o deserto e servir-lhe a Deus, celebrar a Deus no deserto. I was totally broken in my heart. Então, o meu coração ficou despedaçado. And I spoke to Francesca, my wife. E falei com a minha esposa, Francesca, And I said, Francesca, the Lord is calling us in Niger. e disse-lhe, Francesca, o Senhor está a chamar-nos para irmos ao Níger. Because it was the most difficult place, and now there were no missionaries helping others. Porque era um sítio dos mais difíceis e não existiam missionários disponíveis para ir ajudar a And outros. so with our department, there was the place that most needed in that time. Então, no nosso departamento, vimos que aquele lugar era o lugar mais necessitado na altura. And Francesca says, but where is Niger? E então Francesca perguntou-me, mas onde é que é o Níger? Because Nigeria and Niger are two different nations. Porque Nigéria e o Níger são duas nações totalmente diferentes. So we saw on the map, we saw on the zone and Sub-Sahara, and she said, we need to pray. E então fomos ao mapa e vimos na região subsaariana de África, onde era Níger, e dissemos, vamos orar. Our son, he is 5 years old, O nosso filho tinha naquela altura 5 anos de idade. will be a jihadist area. E íamos para um lugar que era predominantemente jihadista. That night, the Lord spoke to my wife. E durante essa noite o Senhor falou à minha esposa. She had a vision of the game that you have of the Arabs that we saw in a shelter, a men's shelter, the Arabs. E ela teve a visão sobre um desenho que vimos num dos nossos centros sobre as setas. See, the Lord says, Francesca, you can choose not to go, E o Senhor disse-lhe, Francesca, tu podes escolher não ir, but remember that you can do 20, 30, 70, but never 100. recorda-te sempre poderás fazer 20%, 30% e 70%, mas jamais poderás fazer 100%. She said, Lord, I give my life to you. E então ela disse, Senhor, eu entreguei-te a minha vida a ti. I will follow my husband because we gave our lives to you. Eu seguirei o meu esposo porque nós rendemos as nossas vidas a ti. The 2nd of May 2016, we stepped outside the airport in Niamey, Niger. E então, the second of? The 2nd of May. Em 2 de maio de 2016, saímos no aeroporto de Niamey, em Níger. It was at 3 o'clock in the morning, 44 degrees. Eram
3 da madrugada e estavam 44 graus. We stepped out Assim que saímos do avião and the heat was like punch. e a onda de calor foi como um murro. During the night, my son, because it was so hot, he started bleeding from the nose on the pillow. O meu filho, durante a noite, por causa do calor, começou a sangrar pelo seu nariz. So we take by hands and say, Lord, you need to be with us in this mission. Então agarrámo-lo e começámos a dizer, Senhor, por favor, tu tens que estar connosco nesta Because missão. without you, we can do nothing. Sem ti, nada poderemos fazer. So the day was starting. We stepped up on the sand, the yellow sand, the orange sand. Então demos um passo sobre aquela terra vermelha. And the Holy Spirit told my wife, finally you arrived. Então o Espírito Santo disse à minha esposa, finalmente já chegaste. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when we start to work in the desert with the people, with every kind of perfumes that we had, it was like to walk on a 5-star luxury hotel for e us. quando nós começámos a trabalhar no deserto com todo o perfume que era emanado pelas pessoas e por tudo, era como se estivéssemos a trabalhar num hotel de 5 estrelas. We were in the center of the will of God. Estávamos no centro da vontade de Deus. And God started to manifest His purpose in our E life. Deus começou a manifestar o seu propósito nas nossas And He vidas. started to save people for 160 kilometers through the Tillaberry Road. E Ele começou, pelo meio das estradas, por tantos e tantos quilómetros, a salvar almas. And one child was healed by the cripple and ears. Uma criança que era aleijada e também surda foi sarada e liberta. And so all the area, they said, is arrived someone that is stronger than our witchcraft. E diziam naquela circunvizinhança que chegou alguém que tem mais poder do que as nossas bruxarias. His name is Jesus, and he doesn't ask for monies. E o seu nome é Jesus e ele não nos pede dinheiro. He healed the Samson. Samson is the name of the boy. Ele sarou a Samson, que era o nome do miúdo. And so this tam for all the villages. E então toda aquela notícia começou a correr por todas as vilas. And now from this road, they shout hallelujah. E naquele caminho, naquela estrada, então as pessoas começaram a gritar aleluia. And so we've been together there for the 5 years. Então estivemos aí juntos a servir durante 5 anos. And now there are other spiritual sons that we adopted there. They are building up the nation. E agora há outros filhos espirituais que aí permaneceram nossos e que estão a edificar a nação. So it was there. There in Susa, the sommelier. E aí Neemias estava em Susa como sommelier. But his heart, it was led by God. Mas o seu coração foi dirigido por Deus To be a builder. para ser um edificador. He said the God of heaven will give us success. E então diz a palavra que o Deus dos céus nos dará bom êxito. We, his servants, Nós, os seus servos, will start to rebuild. nos disporemos e reedificaremos. First of all, the God of heaven will give us success. Primeiro, Deus dos céus nos dará bom êxito. Oh, Capo Familia, the God of heaven will give you success. Olha, chefe de família, o Deus dos céus te dará bom êxito. He will give you success. The God of heaven. Ele, o Deus dos céus, te dará bom êxito. And then he says, E depois we, diz his servants. Diz então, nós, seus servos. The God of heaven, he wants to deal with servants. O Deus dos céus quer tratar com servos. We need to be, first of all, servants. Primeiro de tudo, necessitamos ser servos. Let's ask God to have a servant heart. Peçamos a Deus que tenhamos um coração de servo. Because we serve a great God of heaven. Porque servimos o grande Deus do céu. That is only deal with servants. E Ele somente trata com servos. Because his only son is a servant. Porque o seu filho primogênito é somente servo. And then we'll start rebuild. E depois diz que nos disporemos a reedificar. We are here all together. You are here in this church all together for a purpose that is bigger than a structure. Nós estamos aqui nesta igreja, todos nós, com um propósito que é muito maior do que a estrutura. This is not only a building. Isto não é somente um edifício estrutural. This is a place set apart for the God of heaven. Este é um lugar que
pertence ao Deus dos céus. That's why when we sing the God of heavens is here and is so visible. É por isso que quando nós louvamos, podemos ver taxantemente que o Deus dos céus está aqui, é tão visível, tão notório. A place where lives are restored, Um lugar onde as vidas são restauradas, families are healed, as famílias são saradas, hope rebuilt, onde a esperança é reconstruída, where the salvation of Jesus Christ is onde a preached, salvação de Jesus Cristo é pregada, where Jesus is made known even outside. onde Jesus é dado a que possa ser conhecido por todos. The church is not the building. A igreja não é o edifício. The church is you, A people igreja of és God. tu, povo de Deus. We are a part of the universal body of Christ. Nós fazemos parte do corpo de Cristo universal. And I'm so glad to know you. E eu estou And tão contente por te conhecer, because traveling the nation, I can see all the other churches and porque nations. quando viajo por outras nações posso então ver e conceber todo o corpo de And Cristo. you are a blessing for my life. E vós sois uma bênção para a minha vida. So builders are not only those who construct walls. Assim que os reedificadores e construtores não são somente aqueles que constroem as But paredes, first of all, builders are the one that construct bridges between people and God. mas os edificadores são aqueles que constroem pontes entre as pessoas e Deus. People that take responsibilities for what is broken. Pessoas que tomam responsabilidade sobre aquilo que está quebrado. Because when you find somebody or something broken, Porque quando alguém ou alguma coisa está quebrada, it could be a person, então será uma it pessoa, could be a family. será uma família You start to build. que começará por reedificar. With love, Com amor, with attention, com atenção, with details. com detalhes, Because you are builders. porque vocês são construtores. A builder is someone who prays instead of complaining. He prays instead of complaining. Construtor é alguém que ora em vez de queixar-se. It's someone who serves instead of remaining passive. É alguém que serve em vez de ficar simplesmente passivo. Who carries vision and not discouragement on others. É alguém que transmite visão e não desencorajamento a outros. In Nehemiah, the builders were ordinary people, like me and you. Quando vemos a reconstrução de Neemias, as pessoas eram pessoas comuns. But they made a choice Mas eles escolheram. to rise. Eles escolheram em elevar-se. To rise Elevar-se and rebuild. e ir reedificar. To rise, Elevar-se and see what the need is around. e ir disponibilizar-se para ir ver qual é a necessidade. God is still looking for builders. Deus continua a procurar edificadores. Every day, right? Todos os dias. Every day. Todos os dias. It's like we have in some parts of Naples that there are people that are outside in especially in the south, they are outside in a square waiting for people that they say, hey, I need you for job, for work. Em Nápoles, especialmente e pela zona do sul de Itália, há muitas pessoas que estão nas praças e ficam à espera que alguém os venha chamar para irem trabalhar. Especially our immigrant people. Muitos deles são pessoas que são imigrantes. But there is another reality that's happening in Naples right now. Mas também existe outra realidade que está a acontecer em Nápoles. There are head of Camorran mafia. Há os chefes da máfia da Camorra. They go to ask work to the 14, 13, 16 years old Neapolitan boys. Vão por Nápoles e começam a chamar os jovens de 14, 15, 16, 17 anos de Nápoles a chamá-los para que eles venham trabalhar para eles. Telling them that they will be great and respected. Dizendo-lhes que vocês vão ser grandes e vão ser respeitados. That one day they will not count monies, that they will weight monies on a balance. Que dia já não vão necessitar de contar dinheiro, senão vão começar a pesar o dinheiro. Because they are building their own project. Porque eles estão a construir o seu próprio projeto. So the darkness and the evil world
Satan is building his kingdom. Assim que o mundo das trevas, podemos ver como Satanás está a construir o seu reino. We are building his E kingdom. nós estamos a construir o reino de Deus. We are one to serve the God of heavens, Somos ao servir o Deus dos céus. to build lives and bring them as a bridge to Jesus for salvation. A construir e edificar vidas para trazê-las como pontes entre os povos e Jesus Cristo. Church of God, brothers and sisters, please don't give up. Continue to build. Irmãos e irmãs, por favor, não desistem. Continuam a edificar. Continuem a I've been so edificar. blessed to see you build up things this week. Fui tão abençoado ao vê-los a construir You've coisas been esta an semana. example for my life, an inspiration that I want to Foram share with exemplo another e uma nation of what, uma inspiração para a minha vida que eu quero compartilhar com as outras nações onde vou. what is happening in Portugal through you. Sobre aquilo que está a acontecer em And we Portugal will no vosso continue to meio. pray for you. E continuaremos a orar por vocês. God is still looking for builders today, builders of prayer. Deus continua a procurar edificadores da oração, Unity, edificadores da unidade, holiness, da santidade, faithfulness. da fidelidade. Oh, God doesn't bless spectators, of course. Deus não abençoa espectadores. God strengthens builders. Deus fortalece aqueles que edificam. That's why you have more strength than yesterday. É por isso que hoje vocês têm mais força do que ontem. Because He strengthened you. Porque é o Senhor que vos está a fortalecer. With all your difficulties and you go forward. Why? Because the power of resurrection is under your feet. Porque apesar das vossas dificuldades, continuas a caminhar em frente. Porquê? Porque o poder da ressurreição está abaixo dos teus We pés. have elders that they are going old with white hair, but still has the strength and the power of Jesus Christ Vejo in their life. pessoas mais anciãs, mas com cabelos brancos, que continuam a ter força. E porquê? Porque o poder de Jesus Cristo está sobre eles. Because it's for the power of the God that will live and we can go sustain our visions. É pelo poder de Deus que nós podemos viver e Ele sustenta a nossa visão. So build, Assim que edifica. build. Edifica. And while you build, E enquanto edificas, or surround yourself, rodeia-te so that the God of heaven will continue to give you strength. para que Deus dos céus te continue a dar forças. But God is not the only one that asks you to build up. Mas Deus não é o único que te pede para que tu possas construir. There was somebody that was building up a tower. Porque houve alguém que estava a construir uma torre. La Torre di Babele. Era a Torre de Babel. That's why I am Italian and you Portuguese. É por isso que eu sou italiano e vocês são portugueses. But one day we will sing one song together. Mas um dia cantaremos a uma só canção, com uma só língua, juntos. And they will sing a new song. E será uma nova canção. Saying you are worthy to open the scrolls and the book. Porque então teremos a graça de poder abrir os livros e ver a sua glória. One day we will have one song together. Um dia teremos uma só canção So juntos. they start to build a tower going up. Isso não é para que construamos uma torre para chegar lá. When we start to build for ourselves, we Quando- want to go higher. Quando nós começamos a construir para nós mesmos, sempre tentamos ir mais alto. But God is calling us also to expand. Mas Deus está a chamar-nos não para ir mais alto, mas sim para expandir. In fact, in Isaiah 54, De chapter 2, facto, em Isaías 54:2, assim diz a palavra do Senhor: alarga os espaços da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas tacas. this is not a call to build up. Isto não é uma chamada a que construamos direção para cima. But there is a call on your life and your family to expand, to expansion. Mas é uma chamada para ti e para a tua família a que possas expandir. God is not calling you to think small. Deus não te chamou para que sejas pequeno. God called us to think bigger. Deus chamou-nos para que possamos expandir-nos. Because our God has no limits. Porque o nosso Deus não tem limites. Oh, when Jesus Christ was died on a tomb, he was there.
quando Jesus Cristo estava no sepulcro, how can you contain the eternal life in a 3-meter square? como é que seria possível conter a vida eterna em 3 metros quadrados? How can you contain the way, the life Como é and the que truth podia in 3-meter conter o square? caminho, a verdade e a vida naquele sepulcro? Even in 50-meter square, you cannot contain Mesmo it. que fosse 50 metros quadrados, não o poderiam conter. So Jesus was resurrected again and Assim que expanded His dia love worldwide. ressurgiu e ele expandiu o seu reino por todos os lados. The ones that lives in you, He calls you to expand Aquele without que vive em fear. ti chama-te a que tu possas expandir o seu reino sem medo. Enlarge the place of your tent. Alarga o lugar da tua habitação. Stretch your tent curtains wide. Alonga as tuas cordas bem longe. Do not hold back. Não retenhas, não sejas remisso. This is a call of expansion, brothers and sisters, for your family. Este é um chamado à expansão em ti, na tua vida e na tua família. God is not calling His people to think small at all. Deus não está a chamar para que o seu povo pense com uma mente pequena. God is calling to the church to growth. Deus está a chamar a sua igreja que ela possa crescer e expandir-se. Growth in people, A crescer no número de pessoas, growth in impact, crescer em impacto, growth in spiritual maturity and boldness. a crescer em maturidade espiritual e em ousadia. But enlargement requires a preparation. Mas poder estender-se requer que nos preparemos. You can enlarge your borders, you can expand through the prayer. E necessitas de fazê-lo, alargar a tua habitação, alongar as tuas cordas através da oração, With holiness, através da santidade, in the unity one another, através da unidade de uns com os outros, with faithfulness. através da fidelidade para com Deus. You grow and you expand. Então estás a crescer e estás a expandir. Because God only expands what He is ready to carry more. Porque Deus somente expande aquele que está preparado para carregar mais. How God expanded His kingdom through Jesus Christ. Como é que Deus expandiu o seu reino por meio do seu Filho Jesus Cristo? The tent of Jesus, A tenda de Jesus il suo corpo, era o seu corpo. fu allargato, Foi alargado, strattonato foi destroçado e con quei pioli fu inchiodato. e depois foi pregado com um martelo. He just made Himself wide to De bless tal forma que ele se abriu e estendeu totalmente para poder abençoar and contain more of His people. e poder nele mesmo conter mais do seu povo. His body, it was stretched. O seu corpo foi esticado And it was nailed to fix His love for us. e foi pregado como para pregar a lei, o edital contra nós. While it was stretched, Enquanto estava a ser esticado, depois foi pregado, it was fixed. foi pregado. Brothers and sisters, do you want to expand your life, your ministry, your family, your children? You want to see the expansion? Irmãos e irmãs, tu queres estender a tua vida, o teu ministério, a vida dos teus filhos, da tua casa? We need to crucify ourselves. Então temos que permitir que sejamos crucificados. More we crucify ourselves, and more will be the expansion for Na the medida glory. em que nos crucifiquemos nós mesmos, então teremos a capacidade para estender. But sometimes we want to crucify ourselves alone. Mas muitas das vezes queremos crucificar-nos nós mesmos sozinhos. We want to do like IKEA. We want to do ourselves. Queremos ter uma modalidade tipo como o IKEA, queremos fazê-lo nós mesmos. And so you can try to crucify yourself. Podes tratar de crucificar-te a ti mesmo? Yeah, you wanna try? Queres tentar? Can you come here? Podes vir aqui? You. Sim, tu? Yes, yes. Tu? I'm sorry. He will be crucified. Desculpa, mas ele vai ser crucificado. So, brother, you see,
Irmão, tu sabes, you can start to crucify yourself, okay? Alone. Podes começar Try a... to do. So you do. Crucifica-te a make ti mesmo sozinho. You start with your feet. You start with your feet. Começa Start com os with teus your feet. pés. Okay. Okay. Now do it. Agora tu mesmo, Strong. fala. Strong. Okay. Com força. Ah! No, you did good. Stay there. Não, conseguiste, fizeste bem. Fix better. É mais fácil com Very os pés. painful. Now try with this. You have to- Agora tenta fazê-lo ali. And you stay with this. But now, are you crucified? No. Agora estás crucificado? Because this hand, how you can make it? Com o You que é don't que know. farás com esta mão? It's impossible. So you have to impossível. leave it. Leave your will. Leave it. Então larga-o, deixa-o. Because the person that can crucify ourselves is only the Holy Spirit Aquele que nos pode crucificar a nós mesmos somente é o Espírito Santo. that can make this in our life, and it will be a perfect expansion in Que pode our fazê-lo na life. nossa vida e será uma expansão perfeita. Will be not with your strength and religiosity, Não será com a tua força nem com a tua experiência religiosa, but it will be only when you say, God, help me to die to myself, mas será única e exclusivamente quando tu digas, Deus, ajuda-me a morrer a mim mesmo. so I can live Só que eu possa viver by your will only. por meio da tua vontade unicamente. In Matthew 5, Em Mateus 5, 14, 16, diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo de uma alqueira, mas no velador, e alumia todos aqueles que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. so you will build, you expand, Assim edificamos, expandimos, but also we turn on, we be light. mas we are também light. somos luz. The church is light, A igreja é luz. and the light must be seen. E a luz necessita ser vista. It cannot be hidden, this place. Não pode estar escondida aqui neste lugar. This place has been known all around Portugal and beyond. Este lugar tem que ser conhecido aqui em Portugal e por todo o mundo. Because you are His light. Porque vós sois a sua luz. The church is called to be visible in the world. A igreja tem o chamado de tornar-se visível neste Every mundo. one of you is the church and will be visible in the streets, family, Cada workplace, de society. nós aqui teremos de tornar-nos visíveis onde quer que seja, na rua, onde trabalhamos, onde vamos. From the beginning, God says, be the light. Desde os princípios que Deus diz, sê luz. And the light was there. E a luz estava ali. The darkness has never overcome light. As trevas jamais puderam sobrepassar a So luz. wherever you will go, you will be the light. Assim, onde quer que tu vayas, tu serás luz. And when you will move as a church, as a one body around, you will be a powerful light. Assim, quando tu então te mexas como uma igreja unida, então serás uma luz poderosa. But how can a church shine? Mas como é que uma igreja pode brilhar? It shines through the truth. A igreja brilha por meio da verdade. Never compromise the truth. Jamais comprometamos a verdade. It will shine through the holiness. A igreja brilhará por meio da santidade. Never compromise holiness. Não comprometamos a santidade. Through actions, it will Também shine. brilhará por meio de ações. And through witnesses. E também através das debilidades. I see around the world that Satan is trying to shut the mouth of many Christians, even Christians baptized in the Holy Spirit, but you don't have, never stop to give witness and pray for people in Jesus' name. Vejo como Satanás está pelo mundo a querer usar as fraquezas dos homens de Deus para tratar de calar-lhes a boca, mas não permitas que a tua debilidade ou fragilidade te cale. Sempre dá glória a Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, build up, edifica, expand, expande, be light. sê luz. And I conclude E concluo with Chronicles 7:14. Second Chronicles 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Please stand up in His Por presence favor, right now. coloquemos pé na sua presença agora. If my people will humble themselves and pray. Diz: se o meu povo se humilhar e orar, If my people, se o meu povo, the people that I loved, o povo que eu amo, the people that I washed with the blood of my son, o povo que foi lavado pela sangue do meu filho, the people that I forgiven, o povo o qual eu perdoei, the people that I established grace on them, o povo no qual eu estabeleci o meu reino neles, the people that I love even when they fail, o povo que eu amo mesmo quando eles são falhos, that I love even when they are rebelled to me, que eu amo ainda mesmo quando eles são rebeldes para comigo. the people that split on my face when I was crucified, Essas pessoas que cuspiram na minha face quando eu fui crucificado. the people that didn't understand what I was doing for them. O povo que não entendeu aquilo que eu estava a fazer por eles. If my people will humble themselves and pray, Se o meu povo se humilhar e orar, pray. orar, I just want you to pray. eu só quero que ores. I desire, say the Lord, to talk to you, Eu desejo, diz o Senhor, falar contigo, to have a deep communication and relation with you. para ter uma comunhão íntima e profunda em relação contigo. If only my people will humble Se themselves somente o meu povo se humilhar and talk to me. e fale comigo. God is calling His church back to humility, Deus está a chamar a sua igreja de volta para a humildade. back to prayer, Voltarem à oração, repentance, ao arrependimento, seeking His presence. a buscar a sua face, a sua presença. Because revival begins with God's people only. Porque o avivamento começa unicamente no povo de Deus. The revival begins with you, O avivamento começa em ti, His people. o seu povo. Healing of a nation begins with the church. Uma nação sarada começa na sua igreja. A nation entirely is transformed when the church returns to God. Uma nação é totalmente transformada quando a sua igreja volta o seu coração a Deus. When the church prays, Quando a igreja ora, when the church repents, quando a igreja se arrepende, when the church stands in the gap of darkness, quando a igreja coloca-se na brecha entre as trevas e a luz, then God falls down with healing power. então Deus derrama o seu poder And sarador. He starts to restore the broken. Então Ele começa a restaurar aqueles que estão quebrados. And gives success to the builders. E então começa a dar bom êxito You aos are edificadores. called to be His builder. Tu és chamado a ser seu edificador. God restores. Deus restaura. So we will build with faith. Assim que nós construiremos com fé. Most of all, we will build with the unity one another. Assim, sobre todas as coisas, construiremos em unidade uns And com os outros. we will build with perseverance. E construiremos com perseverança. Never stop. Never stop. Sem parar, sem parar. We want to hear this sound E ouviremos o ruído day and night, dia e noite, night and day. a cada manhã. Because God will never stop to Porque bless Deus your life. não se deterá de construir. Did God stop in your life to bless you? Será que Deus parou de abençoar a tua vida? Is Jesus continue building your life with His Holy Spirit? Será que
Não é Jesus que está continuamente a edificar a tua vida por meio do He's Espírito Santo. continuing to build up your family and provide for it. Ele continuamente está a edificar a tua vida e a providenciar para a tua vida e para a tua família. Day and night day. Dia e You noite e are noite e dia. blessed. Tu és abençoado. Day and night Dia e day. noite e dia. There's a grace on your family. Está a graça de Deus sobre a tua família. Day and night Dia day. e noite e dia. You have a new steps and vision. Tu, Deus, dá-te novos passos para dar e visão. March on with strength, oh mother. Diz que continua a marchar com a força. We will build with perseverance. Construiremos com perseverança. And while we build, E enquanto construímos, God will give us success. Deus dará-nos bom êxito. God will give us success. Deus dará-nos bom êxito. Tell your brother and pray for him. God Diz will ao teu give you irmão que success. está ao teu lado e ora por ele. Deus dará-te bom êxito. God will give you success. Deus dará bom êxito. Ora pelo teu irmão aí. Deus dará-te bom êxito. Aí onde estás. Sim. Ok. Aí onde estás, fecha os teus olhos e estenda as tuas mãos à pessoa que está ao teu lado. E enquanto adoramos, tu podes orar pela pessoa que está ao teu lado. Começa a orar pela pessoa que está ao teu lado. Procura alguém por o qual orar. E que possas professar esta palavra sobre eles. Deus dará-te bom êxito. There are people here that this morning they came with a sense. There are people here that came with a sense of failure. Há pessoas aqui que chegaram hoje aqui com um sentimento de fracasso. And they felt really tired of life. E alguns de vocês estão a sentir-se muito cansados da vossa vida. Quite like you don't know how to continue to build your family, your É como projects. que sentes que não sabes como continuar a construir a tua família e o projeto de Deus na tua vida. The good news is today that the Lord says, E hoje o I Espírito will Santo be with diz: you. Eu estarei contigo. Just pray with me. Somente ora comigo. Just be in relation with me. Mantém-te em relação comigo. I will build your house, your family. Eu edificarei a tua casa, a tua família. Because I am the one that built my church. Eu sou aquele que edifico a minha igreja. I'm capable to take over everything. Eu sou aquele que me encargo de todas as coisas. So if there is a weight on your heart now, Assim que se há um peso no teu coração agora, in the name of Jesus, I decree that it can fall down eu declaro no nome de Jesus que ele cai por terra. and you can be filled of His Holy E Spirit, tu podes ser cheio do seu Espírito Santo. that you can receive His equipment and go forward, Só que possas receber o seu equipamento e so então that you can agir. start to build, Assim que tu possas edificar, expand, expandir lead, e a ser luz. Help others, and serve in the Lord. E aí que sigas a servir ao Senhor. There will be a fire in your house, Haverá fogo dentro da tua casa. the fire of the Holy É Spirit. o fogo do Espírito Santo. Then through the adoration and worship, Há um espírito de adoração. you will see His glory. Tu verás a sua glória. You will not see the glory of God in heaven. Tu não somente verás a glória de Deus no céu, We know that in heaven we have the glory, porque sabemos que nos céus temos a glória, but we want to see His glory mas here. nós veremos aqui a sua glória. Hallelujah. Aleluia! Praise the Lord. Louvado seja o Shout to the Senhor! Lord. Grita ao Senhor! Humble yourself. Aleluia! Pray the God of heaven. Ora, levanta as tuas mãos ao céu! He's God. Ele é Deus! He's our God. Ele é o nosso Deus! He's the helper. Ele é o nosso Pai! He's the Omega. Oh, he's the Alpha and the He's the Omega! Lion of the tribe of Ele é o Judah. leão da tribo de Judá! God is with you. Deus está contigo! March on with strength. E o Espírito Santo de Deus You will see His
E nada além de ti. Eu só quero a ti. E nada mais. E nada mais. E nada além de ti. Eu só quero a ti. If there are some men here that Se you há have a aqui project, pessoas that you have a project in your life, que tens propósito, projeto na tua vida and you want to start giving the hand of association to Jesus Christ tonight, e queres hoje render a tua vida ao Senhor Jesus, if you have a work in progress in your life and in your family, se tens a obra de Deus que está em progresso em ti, na tua vida e na tua família, and you are a man of a house, e tu és o chefe da família, can you stand your hand up? I want to pray with you. podes elevar as tuas mãos aos céus. Eu quero orar por ti. Only if you need Jesus' help, Somente se tu necessitas a ajuda de Deus, because now it will change the situation in your life from today, because you pray in His name. porque Deus irá transformar a situação na tua vida porque tu oras no seu nome. All these men, please, can you come here and in the front? Será que todos estes homens que levantaram sua mão podem passar aqui em frente? And I would love to ask if there are wives of these men that can come and join the husband. Provavelmente as esposas destes maridos podem também passar aqui à frente com ele. I want that you stay next to your husband. E eu peço que tu permaneças perto do teu marido. If you have your kid with you, take your children with you. Se tiveres os teus filhos contigo, Because- toma os teus filhos também contigo. In a few seconds, we will decree and we establish the presence of God in your house. Porque nos momentos vamos declarar que a presença de Deus será estabelecida e permanecerá sobre a tua casa. So can your house can be a house of worship, Para que a tua casa seja casa de adoração. and you will see the glory of God in your house. E para que tu possas ver a glória de Deus sobre a tua casa. That your children and children of your children will experiment the Psalm 128. Que os teus filhos e os filhos dos teus filhos de geração em geração possam experimentar a promessa do Salmo 28. We want to, 128. men of God, that they are humble under the God of heaven. Queremos homens de Deus que se queiram humilhar diante da mão de Deus dos céus. I wanted to ask him from the King of Kings, Jesus Christ, Eu quero pedir-lhe diante de Jesus Cristo, o Rei de Reis, only to the men of God, the warriors, somente aos homens de Deus, aos guerreiros, that they have been called by God. aqueles que foram chamados por Deus. I want to ask the men of this house Eu quero pedir àqueles que são os chefes de família do seu lar to bow down with me in the presence of Jesus que Christ now. possam ajoelhar-se comigo na presença de Jesus Cristo Because agora. it's right here that he starts the war. Aquilo que ele começa aqui é It's uma right guerra. in this position that É he nesta- will start É the nesta move of posição the Holy que o Spirit. movimento do Espírito Santo começará. When the men of God, Quando they os will homens de be Deus on their own Que knees. se humilharão e estarão nos seus On their joelhos. own knees. Nos seus joelhos. We will experiment the power of the Holy Ghost. Aí experimentaremos o poder do Espírito When Santo. the man of God is on their own knees, Quando os homens de Deus estejam they nos will seus start joelhos to love the humilhados, wife as he showed me. eles então afetarão e darão a bênção às suas esposas. When the man of God is on their own knees, Quando os homens de Deus se ajoelham e se humilham, they will receive the solution of the problems that they eles have to terão a face solução when they do are problema que é on dada their por own Deus, knees, pela direção de in Jesus. peace, Isso, no nome de Jesus. with the right peace. Com a paz de Deus, It is peace. na sua paz. When a father, Com os pais, when a father quando os pais is on our knees, está ajoelhado e humilhado, when a husband quando o esposo is on our knees, está de joelhos, they are carrying on the whole family. eles estão a levar sobre si a toda a família. They are taking on the shoulder of Jesus Christ Estão a levá-lo sobre os ombros de the Jesus. power of resurrection. O poder da
é maior right que o on teu your poder. knees. E é aí nos seus joelhos Yahweh Jireh will be there. que o Senhor Deus estará contigo. Yahweh Nissi will be there. Jeová Nisi estará contigo. He will provide. Jeová proverá. He will give you wisdom. Ele te dará sabedoria. Wisdom. Sabedoria. Rabashakayodo susumama vardarama akayaso. Sukurmana Yeshua namase. Sekerminaso Yusurmana. Sheba babarabasenda. Yesokor. Shaka. Shaka. Yesokor. Sheba barabasenda. Mashakiramo. Shekayinda barabasenda. Shenda babarabaseka linda rabasenda. Receive. Recebe, recebe. Recebe, recebe. Fresh oil of the Holy Spirit. Recebe a Oh, man of unção God. fresca do Receive Espírito more. Santo, We homem need de you. Deus. We need Jesus. Oh, In Jesus' sim. name, receive Nos the fresh nomes de oil of the Holy Jesus. Spirit. Recebe a unção fresca no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Shekayinda barabasenda. Recebe a sua glória agora no nome de Jesus. Ai, Shekalinda barabasenda. Yanda barabasenda. Oh, riba barabasenda. Shekayenda rababaíba babarabashe kayenda. Erriba babarabashe. Recebe a autoridade de Jesus Cristo. Recebe agora no nome de Jesus. Ai, Shekayenda rababaíba. Sheira babarabasenda rababaíba. Aleluia. No nome de Jesus, liberta. Que eu coloquei os meus olhos em ti e nada mais me satisfaz. E nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti e nada mais. E cachê E nada mais. E uma vez que eu coloquei que a abundância do amor seja derramada sobre caia a paz de Deus sobre os teus ombros. Agora que sofreste em silêncio e que estás sobre agora recebe o manto de paz de Shalom no nome de Jesus. Socorro e chacayemba babarabacenda. Sheba babarabaseca. Recebe, chacaranda bacenda. E babarabachere carienda. E babarabasoto. Checa bacenda. Deus nunca se deteu de chamar-te. O Senhor nunca se deteu de amar-te. Nunca se deteve de te encorajar na fé. Ele decidiu amar-te e treinar-te. Tu estás chamado a ser um guerreiro na tua família. Para suportares e liderares a tua família. Também poderás então liderar novos casais. Recebe uma nova chamada em nome de Jesus Cristo. Começa pela tua casa e pela tua esposa. Porque assim diz o Senhor, eu decidi abençoar-te de forma grandiosa, de qualquer forma.